Perdemos. Fomos eliminados nas oitavas. Meu irmão, há mais de 35 anos que o Brasil não saía tão cedo de uma Copa. E olha que quando isso aconteceu lá em 1990, ainda teve o caso, né, do branco ser dopado, do jogador branco ter sido dopado, tá? E aí, meu irmão, o pau que rola nas redes é, e aí, a culpa é do Neymar? A culpa é do menino Ney? Hã? E essa pergunta é uma excelente pergunta para responder. É uma excelente pergunta para responder, tá? Não porque eu seja um grande analista de futebol, porque eu não sou, apesar de que você não precisa ser, né, um grande entendedor para você agora, inclusive, ser engenheiro de obra pronta e entender os erros, entender tudo que aconteceu, mas não é isso, tá? Eu sou um observador do comportamento humano. Eu sou um cara que eu gosto de ler cenários, eu gosto de fazer análise comportamental. E eu acho que esta Copa e a forma como o comportamento dos jogadores, principalmente do Neymar, se mostrou, né? Tem tudo a ver com o que a gente está vivendo hoje. Tá? Olá, já deu seu like? Não deixe de ajudar o canal. Eu vou fazer uma viagenzinha, vou chegar no comportamento do Neymar e depois eu vou terminar a minha análise do que eu sinto, do que eu estou sentindo no meu coração. E também está em consonância com o que eu estou analisando friamente aqui do que aconteceu. Vamos lá? Já dá o like no vídeo, é bem importante, tá? Eu vou começar te perguntando o seguinte: você acha que essa seleção merecia o Hexa? Você acha que o hexacampeonato mundial de futebol, a sexta estrela na camisa da seleção, teria de vir pelas mãos desta seleção, destes jogadores? Você acha, cara? Na minha opinião, não. Eu sinto isso, como eu falei, no meu coração, eu sinto isso na minha cognição. E eu vou te falar o porquê, cara. Uma viagenzinha antes da gente falar da expressão máxima disso, que foi o comportamento do Neymar nesse jogo. Todo esporte, cara, ele depende de 3 pilares, tá? Alguns mais do pilar 1, alguns mais do pilar 2, alguns mais do pilar 3. Mas quais são esses 3 pilares? Pilar número 1, preparo físico, tá? Você sabe que eu sou um entusiasta de esporte, sou praticante de vários esportes, principalmente, sei lá, jiu-jitsu, motocross, que são esportes em que o pilar primeiro, o pilar do preparo físico, ele é fundamental, tá? Inclusive, quando você vai falar de esportes de combate, MMA, etc., você vai perguntar para os técnicos, todo mundo fala, o que vence luta é preparo físico, tá? Antes mesmo do segundo pilar, que é a técnica. Preparo físico, você sabe, é o básico. Dormir cedo, acordar cedo, comer a coisa certa, na quantidade certa, na hora certa, treinar. Coisa 2, pilar 2, técnica. Técnica é aquilo lá, meu irmão. Você se propôs a ser um esportista, você tem que entender como que, tecnicamente, ao longo do tempo, as coisas evoluíram, tá? Você tem que entender o que você é bom. Vamos falar de esporte de combate. Pô, cara, eu sou igual o Crocop, eu tenho uma bombaça de esquerda, tenho um chute de esquerda aqui que é fenomenal. Então eu vou treinar muito aquilo para explorar o máximo possível o meu talento natural para aquilo. E vou sublimar a minha dificuldade. Pô, eu sou ruim de chão, então você vai treinar. Não precisa ser um grande, né, lutador de jiu-jitsu, mas para você pelo menos escapar do básico. Legal. Tá ótimo. E 3, né, e outra coisa, você precisa se atualizar também. O tempo todo, novas técnicas surgem. E 3, tá? Que é uma coisa que as pessoas às vezes chamam de mágica ou de DNA, né? Eu gosto de chamar do espírito da coisa, né? Algumas pessoas chamam de garra ou algo assim. E eu vou te falar, cara. Em alguns esportes, por exemplo, isso importa menos. Você pega, por exemplo, se você for um ginasta olímpico, você é o Arthur Zanetti, o cara é o ouro olímpico, que o cara teve um preparo físico absurdo, uma técnica absurda, e ele teve que ter a frieza de, no dia da Olimpíada, chegar lá e repetir o movimento sozinho, que ele treinou a exaustão, com frieza e com precisão. Ele precisa menos disso aqui, da tal da magia, da tal... O futebol é um esporte coletivo e com bola. A bola ela tem movimentos praticamente incalculáveis. Você tem os 11 jogando no teu time, mais os 11 do time, mais os reservas, mais o técnico. Você precisa estar muito, mas muito bem nesse terceiro elemento, que é um elemento quase subjetivo, que é um elemento de DNA, de espírito da coisa. E aqui está o caso. Vamos pegar o exemplo do Neymar nesse último jogo para você entender o desajuste que há aqui. Qual foi o comportamento do Neymar nesse jogo?
O cara entra no final, e tudo bem, cara, eu nem estou falando tecnicamente disso daqui, porque muita gente até, tinha que entrar antes. Meu, mas o cara tá lesionado, ele não consegue entrar antes. Não é bem assim. Mas enfim, o cara entra, a galera vibra como se fosse um gol. O cara entra já na maior marra. Beleza, é o Neymar, né? Vamos ver o que vai rolar. O Brasil toma 2 gols, ele sai batendo nos outros. Arruma confusão, arruma briga. Aí vai bater o pênalti. Ele se sentiu no direito de ser marrento com o goleiro. Peraí. Tá 2-0 pro outro time. Está no final do segundo tempo. Você vai bater um pênalti. Você acha que você tá no direito de ser marrento com o goleiro? Os caras, escolhe o lado. Beleza, bateu o pênalti, gol. Legal. Aí ele foi pra cima do goleiro. Entenda só. Vamos ver se você consegue entender isso daqui. Esquece um pouco o amor que você pode ter pelo Neymar. Você imagina isso, sei lá, você imagina isso de uma seleção como uma seleção japonesa? Você imagina isso? Você imagina um jogador japonês, o Japão perdendo de 2-0, ele sendo marrento com o jogador, com o goleiro, porque ele fez o gol de pênalti no final do segundo tempo? O que você acha que a sociedade japonesa, que você acha que os próprios colegas de time iam falar? Pera lá, velho, você está desonrando o teu nome, você está desonrando a nossa seleção, para, nós temos que vencer isso daqui. Não é sobre você. E o fato é, este comportamento do Neymar mostra que para o Neymar, a Copa é sobre ele e não sobre a seleção. E isso não é comportamento exclusivo do Neymar, é comportamento exclusivo dos outros jogadores. Nós temos muito menos soldados pela causa seleção brasileira e muito mais influenciadores pelo próprio prestígio. Você entende isso? Num esporte em que você pratica coletivamente, isso é fatal. Isso é fatal. Se você é influenciador, pensando em quanto você vai ganhar no final do mês, em quantos likes ou em quanto hype você vai pegar de uma jogada, ou de um pênalti bem batido, ou de uma marrinha que você põe lá, e menos sobre o contexto do time e a que você serve para aquele time, que serve a um propósito do teu país, acabou, cara. Não tem seleção, não tem ex, não tem nada. Porque a tal da magia não existe. O coletivo não existe. Existe só você olhando pro próprio umbigo. E aí, meu irmão, eu vou falar uma coisa pra você. Desapega um pouco do tanto que você gosta do Neymar, ou que você não gosta do Neymar. Você entende que esse comportamento não é o comportamento que se espera de uma seleção que está indo lá para ganhar o título enquanto seleção? Você entende isso? E aí eu vou te falar uma coisa, cara. Não tem problema perder, bicho. Não tem problema perder. Há honra até na derrota. Cara, quantos exemplos a gente não tem em tantas Copas? Nessa daqui, você vai falar que Cabo Verde saiu humilhado da Copa? Pelo amor de Deus. Os caras perderam com muita honra. O próprio Japão, o próprio Paraguai, agora para a França. Os caras ali, lutando pelo propósito e tal. Você não vê isso na seleção brasileira. Você não sente isso da seleção. Vou falar uma coisa pra você. Nos anos 90, existia muito isso, cara. Nos anos 90, e isso é uma coisa bem latino-americana. Até o início de 2000 tinha bastante isso. É assim, chegou no final do jogo. Estão perdendo, puta, vamos quebrar os caras. Isso é errado, eu não estou falando que isso é certo, mas entenda a análise que eu estou fazendo. Por que os jogadores geralmente se exaltavam e iam para cima dos outros? E isso é errado, isso desonra o teu futebol. Isso desonra o teu esporte. Por que acontecia aquilo? Porque o cara tinha tanto ódio do time dele e daquela derrota, do que estava acontecendo, que ele se descontrolava. Está errado isso. Hoje, quando você vê a marrinha do Neymar, quebrando lá, tentando quebrar o jogador da Noruega, indo para cima do goleiro, você acha que ele fez isso pelo Brasil? Pela camiseta que ele tá vestindo? Ou porque ele é marrento? Sério, você sente no teu coração, puta, esse cara tá muito preocupado com o Hexa. Você sente isso? Você que é fã do Neymar, você sente isso? Você sente isso, bicho? Eu falo um negócio pra você, cara. Esporte é uma expressão cultural. E futebol para o brasileiro é uma expressão cultural gigantesca. É uma expressão cultural muito importante. Talvez dos dias de hoje, dos dias contemporâneos, das últimas, sei lá, 5 décadas, 6 décadas talvez, 7 décadas talvez, seja talvez a expressão cultural mais importante. E a gente está acabando.
A gente não tá tendo orgulho nem naquilo que a gente sempre teve. Eu vou falar um negócio pra você, cara. E você vai entender a discrepância. Quando eu era criança, e teve a Copa de 94, tinha lá os meus 6 anos, eu torci muito pro Brasil ganhar. Eu lembro que tinha aquele negocinho, nós vamos ser tetracampeões. Eu nem sabia falar a palavra direito. Nem sabia direito o que significava tetracampeão, mas eu sabia que era uma coisa importante. E quando o Brasil ganhou, cara, eu lembro que assim, nos anos 90, o mundo era unipolar. O mundo, né, tinha acabado já a União Soviética e os Estados Unidos era basicamente a única superpotência mundial. E tudo dos Estados Unidos era bom e era melhor do que todo mundo, inclusive em propaganda. Então os filmes americanos mostravam a propaganda americana que tudo deles era melhor. Os carros eram melhores, as roupas eram melhores. Eu lembro que um amigo meu foi pra Disney e ele que era uma coisa, extraordinária. Foi pra Disney, um moleque foi pra Disney. E ele voltou, ele tinha um lápis do Mickey, um lápis verde do Mickey que ele entortava e não quebrava. E eu lembro que o lápis dele era o lápis melhor do que de qualquer outra pessoa da sala, porque era americano. Ele tinha um estojinho, um conjunto de lápis fluorescentes. Eram uns lápis com a madeira preta e uma cor bem fluorescente, assim. Nossa, o lápis americano, não sei o que lá. E quando o Brasil ganhou, eu lembro que eu falava por dentro, né? Aqui, ó, pra vocês, americanos. O esporte mais popular do mundo, o esporte que eu jogo todo dia que eu acordava e jogava bola na rua. Nós somos os melhores do mundo pela 4ª vez. E aí, depois de 98, né? Pra mim tava certo. Eu tava indo pros meus 11 anos, né? Não, claro que o Brasil vai ganhar. O Brasil é campeão. Tamanha autoestima que a gente tinha. E o Brasil perdeu, o que foi um choque para todo mundo. Né? Mas ainda assim, a gente chegou na final. E, aquele choque, dada a autoestima que nós estávamos, né? E aí, cara, o que a gente tá vendo já tem uma geração inteira que nunca viu o Brasil ser campeão e não acha que vai ver o Brasil ser campeão. Fala, e aí, na próxima? Na próxima não vai ser, não. Você acha que esses jogadores, eles sentem esse peso? Você acha que eles entendem o que é isso? Você tem uma geração inteira de brasileiros cuja quase a única esperança que é ser bom no futebol não existe mais. O cara eu nunca vi o Brasil ser campeão. Vai ser? Acho que não. O Brasil tem alguma chance? Você acha que esses caras... Você acha que os Neymares da Copa sentem esse peso? Fala, puta, cara, eu falhei, cara. Falhei com o meu país, falhei. Você acha que sentem, cara? Fala outra coisa pra você, que é outra coisa bastante humana, mas brasileira, né? Em maior grau. Quando eu era criança também, cara, perto da Copa de 98, eu conheci uma banda chamada Kiss. E eu paguei um pau pra esses caras. E aí eu fui entender, bom, eles estão se reunindo. Como assim se reunindo? Porque eles se separaram. Como assim eles se separaram? Eles se separaram porque antes, né? Eles estão se reunindo porque 2 membros, que eram o Peter Criss e o Jesse Frehley, tinham muitos problemas profissionais. Como assim? Pô, os caras são gênios do rock, né? Eles são, né, rockstars e tal, influenciaram muitas outras bandas, mas os caras bebem demais, usam muita droga. Não vão nos shows, tiveram problemas de comportamento e saíram da banda. E estão voltando agora. Eu, com aquela idade, eu olhei para esses caras e falei, esses caras são meus heróis, mas eu não vou copiá-los nisso. Eu não vou sair bebendo, eu não vou usar droga como esses caras fizeram. Essa é uma parte que eu não quero. Os jogadores de hoje, eles sequer entendem que eles são exemplos para pessoas que os imitam em várias outras coisas que não no futebol. E eles cagam para isso. Quando a gente fala assim, a culpa é do Neymar, a culpa não é do Neymar, mas é do que o Neymar representa e do que ele também ajuda a fomentar. O Neymar nada mais é do que um influenciador que olha esses jovens e ensina eles a ir pro caminho certo. Não, ele vende bet pra esses caras. Ele tira foto com o MC Pose do Rodo, porque ele tá hypado. Ele tira foto com o Pastorzinho Miguel, porque pega bem. Foda-se, ele só tá atrás do próprio hype. Então, são pessoas que não sentem o peso do que eles fizeram. Você entendeu? Não, cara, eles não estão preocupados com o que o futebol representa pro Brasil ou pro brasileiro. Não. Eles, como eu falei, eles não são soldados para uma causa, futebol. Eles são influenciadores olhando pra si. Eles vão olhar esse moleque e falar, não me copie no que eu não sou bom. Não me copie nos meus defeitos. Me copie nas minhas virtudes. Não, eles só vendem uma bet. Mano, se endivida aí no cartão de crédito, vai ostentar numa balada aí,
você parecer, pra você emular um pouquinho do que eu vivo todos os dias. Aqui, eu danço funk, aqui, eu sou ostentador, me copia um pouquinho aí, se fode todo, se endivida todo pra me copiar um pouquinho. Então esses caras, bicho, eles perderam o jogo e eles vão ficar chateados por, sei lá, algumas horas, talvez. Aí eu pergunto, você acha que você merece sofrer ou ficar puto por conta desses caras? Não, não merece. E aí eu vou terminar, cara, te falando o seguinte, você vai ver, né, eu trabalho com política, eu tenho que falar de política. Muitos bolsonaristas fazendo a coisa simplificada. Peraí, a esquerda não gosta do Neymar. Bom, então nós somos direita, então nós gostamos do Neymar, é isso. Então beleza, então vamos só simplificar isso. E vamos ajudar a alienar as pessoas. Eu vou te falar uma coisa, cara, que é quase um clichê. Aliás, quase um clichê não, é um clichê, já é um clichê do clichê do clichê do clichê. Eu me recuso a ficar triste por conta desses caras. E eu me coloco na posição de quem tem uma missão absurda, que é consertar o que importa. Porque mesmo que mesmo que a Noruega tivesse perdido, o Haaland ia voltar lá para casa dele e ainda tá no país animal. O torcedor norueguês, mesmo que tivesse perdido, ele ia voltar para a Noruega e ia estar tudo bem. Você mesmo que tivesse ganhado o Hexa, você ia voltar ao Brasil e o seu Brasil ia continuar uma bosta. Só que além disso, você ainda perdeu. Então, meu irmão, sabe o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar mais para tentar consertar o que importa. É isso, um abraço e vamos questionar tudo. No mês de março eu faturei cerca de $4.600, totalizando aí deu um pouquinho mais de R$23 mil apenas com a AdSense do meu canal, postando cortes do MBL. E se você tem interesse em criar seu próprio canal de cortes, ajudar no projeto e ainda poder ganhar com isso, é só clicar no primeiro link da descrição desse vídeo, ou então ler o QR Code que tá aparecendo aqui no meio da tela que eu vou te explicar um pouco mais sobre isso. E aí, curtiu o corte? Então dá aquela ajudinha, deixa o seu like, compartilha e se inscreve no canal. Um abraço e até o próximo vídeo, porque o futuro é glorioso.